Olá pessoal, eu sou o professor Giovanni e estou aqui para a gente conversar um pouco sobre operações com frações. Nesse vídeo nós vamos tratar de adição e subtração de frações. Então vamos começar falando de adição e subtração de frações com denominadores comuns. Quer dizer que tem denominadores que são iguais. Né? Então, como que a gente vai pensar nessa situação? Vou dar dois exemplos aqui para você. 3 sétimos somado com 2 sétimos. Quando os denominadores são os mesmos, fica muito fácil. O que você faz? Você conserva os denominadores e faz a soma, faz a operação com os numeradores. Então aqui 3 mais 2, e isso aqui vai dar o quê? 5 sétimos. Isso vale para adição e vale também para subtração. Por exemplo, 5 oitavos menos 3 oitavos. Conserva o denominador, que é 8, e faz aqui 5 menos 3, e aí você vai ter 2 oitavos. Lembrando que 2 oitavos não é uma fração irredutível. Por quê? Porque existe um número que divide ao mesmo tempo o 2 e o 8. Então nós devemos simplificar essa fração dividindo numerador e denominador pelo mesmo número, pelo mesmo divisor, no caso aqui, o 2. E aí como que vai ficar 2 dividido por 2? É 1. 8 dividido por 2 é 4. Então aí, operação de adição e subtração de frações com denominadores comuns. Eu vou te passar dois exemplos aqui, e aí você pode dar uma pausa aí no vídeo para resolver essas questões. Faz essa aqui, ó, 1 trezeavo mais 5 trezeavos. E depois resolve aí 6 onzeavos menos 4 onzeavos. Dá uma pausa, resolve esses dois exercícios e depois confere a resposta. Então olha lá. Denominadores iguais. Conserva o denominador, somam os numeradores. 6 trezeavos. E agora na subtração, denominadores iguais. Conserva o denominador, subtrai os numeradores. 6 menos 4, 2 onzeavos. Assim resolvem-se as questões de adição e subtração com denominadores comuns. Agora, e se os denominadores não forem iguais? E se nós estivermos trabalhando com frações que têm denominadores diferentes? Ora, nesse caso, aí tem que pensar um pouquinho mais, tá? Então, denominadores distintos, que quer dizer diferentes, nós precisamos de pensar em frações que são equivalentes. Então, vamos imaginar essa situação aqui, ó. 3 quintos, eu quero somar isso com 2 terços. Os denominadores não são iguais. Nós precisamos, então, de procurar um denominador comum e reescrever as frações equivalentes. Então, vamos pensar quais são os múltiplos do número 5. Nós vamos ter aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e assim por diante. Vamos pensar nos múltiplos do número 3, que é o outro denominador. Então nós vamos ter aqui, ó, o 3, o 6, o 9, o 12, o 15, o 18, o 21 e assim por diante. Observa que nós vamos encontrar aqui um múltiplo comum dos dois denominadores, de 3 e de 5. Então nós vamos fazer frações equivalentes com o denominador que nós achamos aqui que é comum. Tá? Existem técnicas específicas para fazer isso, que serão tratadas depois. Tá? Por enquanto, pensa no seguinte. Essa fração 3 quintos, ela é equivalente se eu usar um denominador que é 15. O que aconteceu? Nós multiplicamos o 5 por 3.
Então eu tenho que multiplicar o numerador também por 3. 3 vezes 3, 9. A fração 9/15 é equivalente à fração 3/5. Mas, vamos fazer a equivalência agora dessa fração com o denominador 15. Ora, 3 nós multiplicamos por 5. Então esse 2 também vai ser multiplicado por 5. E o que nós vamos ter aqui? 10. Né? Então, só para organizar o pensamento aqui, ó. Aqui nós fizemos vezes 5. E aqui nós fizemos vezes 3. Para que isso? Para ficar com os denominadores iguais. Aí nós já sabemos como resolver. Basta você conservar o denominador e fazer a operação dos numeradores. 9 mais 10, 19. Então essa fração, 19/15, é a soma de 3/5 mais 2/3. Né? Vamos fazer um outro exemplo aqui? Observa essa situação. 5/6 menos 1/4. Denominadores diferentes. Nós precisamos encontrar denominadores que sejam iguais. Vamos pensar nos múltiplos desses números? Um jeito rápido de fazer isso seria fazer 6 vezes 4, que dá 24, e você já acha um múltiplo comum para os dois. Tá? Mas às vezes esse número não é o menor possível. Então às vezes compensa procurar o menor valor para fazer cálculos mais simplificados. Né? Quais são os múltiplos de 6 que nós vamos conhecer então aqui? Ó? Nós temos o 6, o 12, o 18, o 24, o 30 e assim por diante. Vamos pensar nos múltiplos do número 4. Você tem o 4, o 8, o 12, o 16, o 20, e já deu para perceber que tem um número que repete nas duas. Olha aqui, o 12. Então, o denominador que nós vamos usar aqui vai ser o denominador 12 para as duas frações. Na primeira fração, observa, o 6, para se transformar em 12, foi multiplicado por 2. Então, esse número 5 também vai ser multiplicado por 2. 5 vezes 2, 10. O 4, para se transformar em 12, foi multiplicado por 3. Então, esse 1 também vai ser multiplicado por 3. Aqui nós multiplicamos por 2, aqui por 3. 1 vezes 3, 3. E agora? Agora nós temos denominadores iguais. Basta conservar o denominador e fazer a operação no numerador. 10 menos 3, 7/12 é a resposta dessa operação de 5/6 menos 1/4. Vou passar duas aqui para você resolver e fazer uma pausa no vídeo e depois conferir a resposta. Então nós temos aqui, ó, 2/3 mais 3/4 é uma operação, e a outra para você fazer, vamos fazer na frente aqui, vai ser 7/8 menos 3/4. Então dá uma pausa, resolve essas duas questões e vamos conferir a resposta depois. Denominadores diferentes. Vamos pensar nos múltiplos para encontrar qual vai ser o nosso denominador comum aqui. Né? Múltiplos de 3. Você tem lá 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim por diante. Múltiplos de 4. Você tem 4, 8, 12, 16, 20 e assim por diante. Já deu para perceber o comum aqui, ó, é o denominador 12. E aí você vai pensar, o 3 para se transformar em 12, nós precisamos de multiplicar ele por 4. Então 2 vezes 4, aqui em cima vai ser 8. Isso quer dizer que 2/3 é equivalente a 8/12. O 3/4
nós vamos pensar no denominador. 4 para se transformar em 12, multiplicou por 3. Né? 4 vezes 3, 12. 3 vezes 3, o numerador vai ser 9. 8 mais 9 dá quanto? 17 dozeavos. É a fração que representa a soma de 2/3 mais 3/4. Vamos fazer a próxima aqui. 8 e 4. Perceba que aqui está mais fácil, porque se eu multiplicar essa segunda expressão por 2, eu já tenho um denominador que é 8. Então essa aqui foi mais fácil de achar o denominador aqui, ó, 7/8 menos, multiplicando por 2, 6/8. E o resultado disso? Agora os denominadores são iguais, você conserva o denominador e faz a operação dos numeradores. 7 menos 6, que dá 1. Então 7/8 menos 3/4 é equivalente a 1/8. E assim nós fazemos as operações de adição e subtração das frações. Fiquem bem, até a próxima.